Bem-vindos ao podcast O Sangue que há em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas e aprender sobre o mundo dos cancros. Vamos falar com especialistas, técnicos, doentes e famílias. O meu nome é Teresa Bizarro. Neste episódio vamos tentar perceber como é viver com leucemia. Está connosco António Guerra, a quem eu agradeço enormemente por partilhar a experiência enquanto combate a leucemia. É de uma enorme generosidade. Vou ainda ao momento antes do diagnóstico, com o qual agora está a aprender a viver. O que é que o levou ao médico? O que é que sentiu que o fez ir ao médico? O que é que sentiu diferente? Antes de mais, obrigado também pela oportunidade de partilhar a minha experiência. O que é que me levou ao médico? Isto, na verdade, foi um bocadinho um conjunto de vários fatores. Portanto, eu sempre fiz muito desporto e comecei a sentir que ficava mais cansado quando fazia os meus exercícios. E à volta de um mês antes, comecei a sentir que quando fazia exercícios mais intensos, que ao final do dia ficava meio febril e que me sentia assim, parecia que estava a ficar com febre e meio constipado. Depois passava. Até que houve um dia em que comecei a sentir alguns nódulos à volta do pescoço, que desencadeou ir ao médico, fazer umas análises. De rotina, portanto, não com o propósito de fazer. O médico até me analisou os nódulos e acabou por dizer que eventualmente seria alguma coisa relacionada com os dentes. E pronto, e foi assim que iniciou esta jornada. Foi uma jornada curta o descobrir. Porque foi muito rápido a partir daí? Foi um dia, porque eu fui ao dentista. Consegui-me uma marcação rápida, fui ao dentista, portanto o dentista analisou-me e viu que não tinha nenhum problema nos dentes. Pediu uma segunda opinião médica a uma colega que disse, olha, isto pode não ser nada, pode ser uma ligeira infecção, ou pode ser uma coisa mais grave, mas só as análises é que vão dizer. Eu fui fazer as análises na manhã seguinte e ao final do dia estava-me ligado do laboratório a dizer que tinha de ir a correr para uma urgência, que tinha um problema. E foi assim que eu descobri que estava a caminho do norte do país. E disseram logo que problema é que tinha? Não me disseram. Não. Disseram-me que tinha... Eu percebi que seria alguma coisa grave, porque o técnico que me ligou... O tom. E quando eu abri as análises, consegui analisar que o parâmetro de sangue... Havia um parâmetro de sangue que efetivamente estava descontrolado. O que é que passa pela cabeça nessa altura? Com a minha personalidade, não digo que vá ser assim com toda a gente, foi foco. Tinha a minha mulher grávida ao lado no carro e estávamos a fazer uma viagem para o norte do país, portanto foi foco, foi parar o carro, dizer-lhe, olha, temos de voltar para Lisboa. Ela passou para o volante e eu comecei a mandar mensagens tenho a sorte de ter alguns colegas médicos, mandei e perguntei, olha, acho que já percebi o que é, mas confirma-me. E pronto, e depois disputou o regresso a Lisboa. Sim. E o regresso a uma vida nova. E o regresso a uma vida nova. A vida mudou ali. Eu não sabia na altura, sim. Mas sim, mudou ali. Sim. Nada fazia... O António era atleta, uma vida saudável... Nada fazia prever, lidar com, calculo que não tenha sido fácil. Sentiu que houve apoio da parte do Serviço Nacional de Saúde para aquilo que foram as suas interrogações, a nova realidade? Sim, é assim, eu em termos de Serviço Nacional de Saúde, vamos tocar nesse ponto mais à frente, mas eu até tenho termo de comparação porque eu internei num hospital e neste momento sou acompanhado noutro. E só tenho a dizer o melhor do Sistema Nacional de Saúde
aquilo que respeita aos doentes oncológicos, ainda mais especificamente aos doentes hemato-oncológicos, porque é uma realidade que vim a descobrir totalmente diferente, questões de isolamento, questões de contacto social, e portanto... Até a própria especialização dos técnicos e dos médicos que trabalham é muito mais específico, não é? Exatamente. Eu costumava brincar no meu primeiro internamento com os enfermeiros que eles eram voluntários, porque um enfermeiro de hematologia está a fazer aquele trabalho quase como uma missão, porque certamente não é as horas que faz nem aquilo que ganha que vai dar o apoio e aquilo o conhecimento que tem de ter, que proporciona, não é? Que não é qualquer enfermeiro que sabe, porque não lida com aquele tipo de... Quando falo de enfermeiros, auxiliares, os próprios médicos, mas os médicos, no caso, estudam para isso, não é? E tudo o que envolve, portanto, assistentes sociais, portanto, essas pessoas, quando trabalham com este tipo de cancros, acho que tem de ser uma missão e tem de se especializar muito bem nesta área. Há o lado médico e dos tratamentos e também há o lado burocrático, porque também há uma odisseia aí para percorrer, não é? Sim. Porque a sua história, António, tem menos de um ano. A minha história começou dia 12 de maio, 5 dias antes de eu fazer 33 anos. Fui internado, primeira vez. Estava a trabalhar? Estava no final de uma sexta-feira, se não tenho erro. Estava a fazer essa viagem, que ia para o norte do país, e pronto, e foi ali. Nesse dia mudou o eixo. E a questão burocrática, foi difícil o apoio que teve no trabalho, por exemplo? No caso do trabalho, não posso queixar, porque no caso da minha empresa deu-me sempre todo o apoio que eu precisei, ainda hoje, não irrepreensíveis. No entanto, a informação que existe disponível sobre os direitos do doente, não só, na minha perspectiva, não são claros, até porque há muitas coisas que não se aplicam a toda a gente. Portanto, há benefícios que têm a ver com o rendimento das pessoas e há outros benefícios, como o certificado de multiusos, que são adquiridos. É para todo doente oncológico com incapacidade. E, portanto, não existe uma explicação quando descobrimos a doença e quando... A ativação de seguros, o que fazer, os créditos bancários, todas... Exatamente. Não existe Nem sabemos sequer se existe uma obrigação, por exemplo, foi uma informação que eu andei à procura imenso tempo, como é que funciona a questão disso mesmo, temos de informar as seguradoras, não temos, quais são os benefícios que temos no crédito da habitação, os comprimidos fora que não são tomados em âmbito hospitalar são coparticipados pelo SNS ou não, se são em que escalões, e portanto eu no meu caso tenho a felicidade de conseguir ter pessoas que trabalham na área e tentei chegar à informação, mas eu com pessoas na área tive alguma dificuldade em chegar à informação e portanto o alerta é as pessoas não têm de ter conhecimentos para... É evidente que tem que se fazer qualquer coisa nesse sentido. E as coisas têm de ser partilhadas e difundidas de uma forma simples. Porque o cancro não escolhe as pessoas, não é? É um bocadinho o objetivo destas conversas, de pelo menos levar as pessoas a interrogarem-se e a procurarem informação e a procurarem junto de fontes fidedignas também informação, como, por exemplo, o site da APCL, que já tem boas pistas e também a associação pode ser contactada para dar algumas respostas. Foi mais difícil, presumo que esta pergunta não faz muito sentido, foi mais difícil, apesar da burocracia ser difícil, foi mais difícil enfrentar a doença? Sim, claro, sem dúvida. Mas depois foi muito rápido, a evolução. Disse-me que foi internado primeiro no hospital? Eu fui internado, sim, no por escolha própria? Não, na altura foi o laboratório que me indicou para ir. No caso, eu fui internado no Hospital dos Capuchos, portanto, o Hospital de Referência era o São José, os Capuchos é que têm a unidade
de hematologia. Fui internado e comecei logo a ser tratado. Portanto, a descoberta da doença foi uma coisa relativamente rápida. Portanto, nessa parte não tive de estar à espera de muito tempo de resultados, que eu acho que isso gera mais ansiedade, não é? Gera mais ansiedade. Portanto, deu-me para eu me focar rapidamente. E nos tratamentos também foram logo apresentados quais seriam os caminhos que se poderiam tomar? Sim, no caso em específico, eu tenho uma leucemia linfoblástica aguda B. Portanto, apresentaram-me logo um tipo de tratamento. É uma leucemia que até costuma surgir mais em crianças e, portanto, já havia um protocolo existente. O que eu vim a descobrir semanas mais tarde foi que eu tinha um rearranjo, julgo que é assim que se diz, num gene e que, portanto, que é o MLL e que, portanto, teria de se fazer sempre um transplante de medula óssea. E pronto, e nessa altura eles começaram a fazer logo os tratamentos e o primeiro mês fiquei internado no Hospital dos Capuchos e fiz os tratamentos até agosto, até final de agosto. E o que é que faz mudar para o IPO, que é onde está agora a ser acompanhado? Primeiro dizer que mais do que a minha experiência pessoal, é um direito do doente saber uma segunda opinião. E eu procurei no IPO e procurei também no privado, com pessoas com história na área, e todo doente tem direito a isso. Isso é uma coisa importante também, é por isso é que queria que partilhasse isso. Pronto. No caso do IPO em concreto, portanto, eu quando descobri que teria de fazer o transplante, nós fomos informados, neste caso eu fui informado no Hospital dos Capuchos, que para que hospital é que ia ser reencaminhado o meu processo. Portanto, no caso, ou seria o IPO de Lisboa ou seria o Santa Maria. No meu foi reencaminhado para o IPO de Lisboa, ainda bem, porque no caso até era a instituição que eu queria que fosse onde fosse feito. E o que pensei foi, estava a fazer um plano de tratamentos e comecei-me a informar de que se calhar fazia sentido ir já para o hospital onde depois iria ser transplantado, porque depois o que acontece é que aqui mais uma vez, em termos de burocracia e de comunicação, eu estar a ser tratado num hospital e esse hospital ter de pedir informação a outro hospital, certo, sobre como é que está o processo, como é que daqui a quanto tempo é que vai ser o transplante, que preparação é que é preciso fazer, que exames médicos é preciso fazer. Portanto, isto tudo, eu tentei minimizar ao máximo a ansiedade do processo e, portanto, o que decidi foi... Vendo de fora, parece que está a conseguir minimizar a ansiedade. Sim, não foi a única coisa que fiz. Okay. Posso partilhar várias experiências que tenho tido. Tem algumas áreas onde eu era mais cético, mas não foi só o que fiz para controlar a ansiedade. Obviamente que isto é uma montanha russa de emoções. Eu costumo dizer, perguntam-nos... Estados físicos e estados psicológicos. Físico e psicológico, sem dúvida. Portanto, ao final do primeiro mês eu perdi 15 quilos, quase tudo em massa muscular, e portanto eu mal conseguia andar quando saí o primeiro mês do hospital. E isso para mim impactou-me muito. Só que, se calhar fruto da minha personalidade, o que eu pensei foi quando os meus primeiros meses de tratamentos foram muito focados. Eu queria era tratar, o que é preciso fazer? É isto, então vamos fazer, focados. Eu diria que se calhar aqui o impacto emocional começou mais a chegar quando foi o verão, por exemplo, sendo jovem, uma altura em que é normal as pessoas viajarem, tirarem férias, ir a festivais, ir já almoçar fora, jantar fora. Senti-me mais confinado em casa, porque lá está, este tipo de doença tem, durante os tratamentos é necessário esse resguardo. E eu diria que foi a altura mais difícil, foi passar o verão. Foi o mais desafiante. Mas arranjei estratégias para ultrapassar isso. Tenho uma família incrível, uma mulher incrível, umas irmãs incríveis, uma mãe incrível, uns amigos incríveis que me encheram o pátio do hospital quando eu fiz anos
quase que iam sendo expulsos do hospital, portanto, eu descobri que tinha mais amigos, geralmente é ao contrário, quando estamos doentes, eu descobri que tinha mais amigos agora do que antes, portanto, infelizmente há pessoas que não têm, portanto, procurou ajuda, apoio psicológico também? Para olha, lidar com tudo isto procurar não procurei nada. Mas ele encontrou. Mas as coisas vieram ter comigo. Olha, posso lhe dizer que fiz durante o período, o primeiro mês de tratamento, comecei a fazer uma coisa que é um healing, que é algo mais espiritual. E essa era a área onde eu era mais cético. Mas uma das minhas cunhadas disse, olha, porque é que não faz isto? Tem a ver com meditação e com uma pessoa que está... Neste caso está do outro lado do mundo, é uma pessoa no Brasil acho que até os médicos dizem, se funciona consigo, faça, não é? E a verdade é que eu, olha, nunca dormi tão bem e estava internado no hospital num ambiente completamente estranho, hostil, sem saber o que ia acontecer. E ainda hoje continuo a fazer estas conexões com uma pessoa que nem sei, ela não é terapeuta, ela nem lhe sei explicar bem o que é, ela faz estes tratamentos de acordo com recomendações de guias espirituais. E a verdade é que ainda hoje nós fazemos alguns programas e a verdade é que tem dado resultados. Muito bem. No caso de procurar apoio psicológico, eu acho que é fundamental. Eu encontrei esta via, portanto comecei por aqui. Mas acho que com o aproximar-se no meu caso do transplante, eu achei necessidade agora começar a ter acompanhamento psicológico. Sim. O António está à espera de ter o transplante. Os tempos do Serviço Nacional de Saúde às vezes não são os tempos do doente, não é? Ou não tem o mesmo ritmo do tempo do doente. Como é que se gera isso? Com alguma ansiedade. Com alguma ansiedade. E ainda para mais... O que é mais difícil nessa espera, se calhar? Eu acho que é controlarmos as nossas emoções e, que, por exemplo, no meu caso, desde o início dos tratamentos eu tenho a minha doença em remissão, que nem sempre acontece. Portanto, ou seja, quer dizer que os tratamentos estão a dar resultado desde o início. Portanto, eventualmente eu já podia ter sido transplantado há mais tempo, por exemplo. E sabendo isso e tendo a necessidade de continuar a fazer tratamentos que acabam por ter um nível de toxicidade grande, não é, para o nosso corpo, é uma gestão emocional que tem de ser feita. Portanto, E faz a pergunta aos seus médicos porque é que isso acontece? Sim, claro. E eles têm uma resposta que o satisfaz? Como satisfaz, não, mas são sinceros. É tudo uma questão de disponibilidade. Logística, não é? Obviamente que existe uma componente do dador. Portanto, quem precisa de um transplante de medula óssea precisa que as pessoas vão doar medula óssea, que vão se inscrever como dadores de medula óssea. E que depois doem. E que depois doem quando os doentes assim o necessitam. Eu não tive um dador a 100%, não descobri um dador a 100%, mas felizmente tenho uma das minhas irmãs que poderá tem porcentagem suficiente para ser dadora e portanto nós já sabemos disto há 2 meses, 3 meses, à volta disso. E portanto é uma gestão emocional que tem de ser feita. No entanto, é um exercício que também nos temos de autoeducar. Eu acho que cada doente arranja o seu escape. O meu é fazer caminhadas, agora fui pai recentemente, portanto também tenho esse entretém que me ocupa algum tempo, mas se calhar se me perguntassem o melhor conselho que eu dou, e foi algo que eu nunca larguei, exceto no momento que tive uma complicação por causa dos tratamentos, eu tento caminhar todos os dias, porque acho que é libertador, faz bem, prepara-me para o que aí vem. E o exercício físico num todo, eu acho que é durante os tratamentos e no pós, acho que é até para uma pessoa saudável. Eu acho que nós temos de ganhar o que perdemos, o músculo que perdemos. A partir dos 30 anos perdemos 1% de massa muscular. Numa pessoa normal, portanto um doente tem de trabalhar um bocadinho mais, não é? Tem de trabalhar um bocadinho mais. Sim, e acho que depois outra coisa importante é a nutrição.
que acho que acho que aí é onde a medicina tradicional Tem menos respostas. Não está preparada, mas a culpa é porque não existe. Eu tenho ideia que nem sei se hoje em dia. E onde é que encontrou a informação, António? Era uma área que já me interessava, portanto para mim também foi mais natural, mas olha, eu tive uma consulta com uma nutricionista, por exemplo, através da APCL, portanto passaram-me o contacto de uma nutricionista que fazia sentido para o tipo de alimentação que eu também achava que fazia sentido. Que já o histórico de vida também. Exatamente. E portanto escolhi, tive uma consulta, ela deu-me umas indicações e partilhou a informação, se calhar até a mais, a maior parte dela eu acabei até por nem utilizar. E é um exercício que depois é fácil, porque uma coisa é aquelas coisas, é os alimentos que não podem ser ingeridos por causa da doença e por causa da fragilidade da doença. Outra coisa são os alimentos que nós devemos ou não ingerir pelo nosso bem-estar, ou aqueles que eventualmente vão aumentar a nossa imunidade, ou diminuir a nossa imunidade. Com isto não estou a dizer que tudo o que faço partilho com a equipa de médicos, porque há coisas que eventualmente não farão sentido eu fazer, nem mudar aqui radicalmente a minha alimentação. Mas acho que o exercício físico e a nutrição são duas áreas que necessitam de... E que se as pessoas não souberem fazer por onde começar, se calhar pedirem ajuda, o que é que devem... António, muito obrigada, eu desejo o melhor sucesso para a intervenção que há de vir aí muito em breve, esperamos. E obrigada pelo testemunho e por esta nota, por esse sorriso, por esta nota positiva ainda assim de quem está a enfrentar a doença nesta altura. Muito obrigada. Obrigado, Teresa. Termina aqui este episódio de O Sangue que há em Nós. Agradeço a disponibilidade do António Guerra para partilhar esta experiência. Agradecemos-lhe também a si que esteve a ouvir-nos para poder compreender um pouco melhor este mundo dos cancros do sangue. Os episódios de O Sangue que há em Nós estão disponíveis no site da APCL, também no canal do YouTube da APCL e no Spotify. Até ao próximo episódio.